Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estudaremos o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. No Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus disse assim, abre aspas, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Fecha aspas. Com essa recomendação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que os apóstolos haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Esse dom lhes foi dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dessa faculdade, desse dom, um objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Depois, o próprio Mestre disse a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava, abre aspas, precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Fecha aspas. Este ensinamento se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40, e no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 14. Allan Kardec comenta, lembrando que Jesus disse também, não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abocanham as suas fortunas. O codificador da doutrina espírita nos lembra que a prece, como nos ensinam os espíritos superiores, é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém para que se dirija a Deus por outra pessoa é transformar-se em um mero intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. E é Allan Kardec quem diz, de duas uma, Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas, ou quase nenhumas, por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só palavra basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? Isso já seria prevaricação. Deus, nos lembra o codificador da doutrina espírita, Deus não vende os benefícios que concede. Meus amigos, como que uma pessoa que não é sequer a distribuidora desses benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça
que da sua misericórdia se solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, sendo a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus, meus irmãos, é como o sol. Existe para todas as pessoas, tanto para o pobre quanto para o rico. Se nós consideramos imoral traficar com as graças de um soberano da terra, seria lícito o comércio das coisas do soberano do universo? Claro que não. E ainda existe um outro inconveniente nas preces pagas. É que aquela pessoa que cumpra essas preces se julga, as mais das vezes, dispensado dele mesmo orar, porque ele se considera quite, uma vez que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem profundamente tocados pelo fervor de quem por eles se interessa, de quem ora por eles. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiros o encargo de orar por ele mediante um valor pago? Qual seria o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Veremos agora a passagem em que Jesus expulsa mercadores do templo, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 13. Abre aspas. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o prenderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Fecha aspas. Jesus realmente expulsou os mercadores do templo. Assim, o Mestre condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. E quanto à mediunidade gratuita? Os médiuns atuais, porque na época de Jesus também existiam médiuns, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes, medianeiros dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles, médiuns, uma vez que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre dela fique privado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagar pelas luzes espirituais. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que pranteio, dos meus entes queridos, porque sou pobre. Tal a razão pela qual a mediunidade não se constitui em privilégio e se encontra espalhada por toda parte.
Fazer da mediunidade algo pago seria desviá-la do seu providencial objetivo. Allan Kardec ressalta que quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que eles sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz necessária para que eles se afastem, as pessoas que sabem de tudo isso jamais poderão admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro homem que apareça e os convoque a tanto de dinheiro por uma sessão, por uma reunião, por uma comunicação. O simples bom senso repele semelhante ideia. Pensando bem, meus amigos, não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro aqueles que respeitamos, aqueles que nos são caros e que já se encontram no plano espiritual? É fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade, a autenticidade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a classe dos espíritos inferiores, que não são nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder aos que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. E aí é que está o problema. É onde muita gente entra sem saber onde realmente está pisando. Quem deseja realmente comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade e o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. E a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria, meus amigos, não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um sério obstáculo se opõe a isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa já é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa mesma razão representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode se tornar uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Não existe mediunidade sem espíritos. Faltando espíritos, não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula completamente. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita no instante em que ele quiser. Ninguém tem condições de fazer isso. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual ele realmente não é dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. E ainda tem mais, lembra-nos Allan Kardec. Não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, da alma dos mortos,
que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa, podemos dizer assim, uma repugnância instintiva. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e até pela superstição, que motivou a proibição de Moisés, que está lá no Antigo Testamento. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério desta questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Esse é um dos grandes pensamentos de Allan Kardec, repetidos por estudiosos e adeptos da doutrina espírita. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador, que é o passista, o médium passista da época de Allan Kardec, dá o seu próprio fluido e, por vezes, até a sua própria saúde. Podem pôr-lhes preço. Esses aí podem. Era o conceito que existia na época de Allan Kardec. O médico e o magnetizador que trabalha tão somente com as suas próprias energias, com o seu fluido vital, podem dar preço pela atividade que exercem. Agora, ressalta o codificador, o médium curador, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vender esse fluido. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. E ao final do capítulo, Allan Kardec deixa uma mensagem, uma instrução muito clara para todos nós espíritas, principalmente para os médiuns. A mensagem é que aquele que carece do que viver deve procurar recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Que tenhamos, então, todos nós, muita vigilância sobre este assunto. E para interrompermos o programa de hoje, trouxemos uma lição do Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que se encontra no Livro da Esperança. É o capítulo 87, Ante a Mediunidade, onde o guia espiritual comenta o ensinamento de Jesus: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Emmanuel diz assim, abre aspas, mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, prevenindo desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias, em socorro aos doentes,
nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica, nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Fecha aspas. Meus amigos, isso é o que tínhamos preparado sobre o capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Vimos então várias instruções de Allan Kardec sobre a necessidade de ofertarmos gratuitamente tudo aquilo que gratuitamente recebemos por parte de Deus, por parte de Jesus e dos amigos espirituais, enfim, por parte da providência divina. Não devemos cobrar aquilo pelo qual nos fazemos apenas portador, aquilo cuja origem não nos pertence. Mediunidade é coisa santa e que deve ser praticada religiosamente, santamente, como Allan Kardec ensinou. Fica aí o registro para todos nós estudantes do Espiritismo.